As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, pessoal. Feliz ano novo mais tarde, né? Porque acho que se o programa realmente saiu de meio-dia, mas que está aqui novamente comigo, estaremos já no ano novo, né? Daqui a 12 horas estaremos no ano novo. E eu quero aproveitar já, deixar a minha felicitação para todo mundo que acompanha a Era TV, para os amigos aqui, para o amigo Álvaro ali que está dando esse apoio para a gente. Claro, Maílson Luiz aqui, que nesses últimos dias de fim de ano a gente tá aqui fazendo esse trabalho, que é importante, né, Maílson? A Bri- população quer saber o que a população pensa. Obrigado mais uma vez, Inajá, pelo convite. Fico muito grato pela acolhida de sempre. E vamos lá. E, Maílson, já que estamos no último programa, eu quero realmente agradecer a você, porque senão ia ficar um monólogo nesse levantamento e não ia ter essa interação, essa. A gente já fez um Inharé News, né, comentando as notícias, foi muito bom, o pessoal elogiou bastante. E agora a gente vai finalizar aqui nosso levantamento, Maílson. No primeiro programa, teve aquela análise mais do governo, tanto do presidente Lula como da governadora Fátima, em especial aqui em Santa Cruz, né? Como a população viu a gestão desse primeiro ano, como viu os secretários, como viu o que a gestão realizou na visão da população, o abastecimento de água também foi aqui, mencionamos, e a avaliação do deputado estadual Toma. No segundo, a gente já foi mais para a área das eleições de 2026, né? Falamos um pouco sobre o que a população pensa para governo, Senado, deputado federal, estadual. E hoje iremos concluir com. Vamos fazer agora o que a população falou sobre como ela vê os vereadores, né? O desempenho dos vereadores. E também a gente já faz uma pequena brincadeirazinha digo uma pequena brincadeira porque ainda está longe. Mas a gente coloca, e se a eleição fosse hoje, em quem vocês votariam, né, mas não vamos pulando, vamos seguir aqui. Inajá, quando se é perguntado, né, quando se é questionado qual vereador desempenhou o melhor trabalho em 2026, quais são os dados que a Era TV nos traz? Isso quando a gente perguntou à população, aproveitando antes, eu quero agradecer o pessoal que coletou os dados, né? A equipe, parabéns, vocês são demais. Sem vocês, a gente também não teria essas informações. Foram equipes bem interessantes. Mas vamos lá, Maílson. O que é que a população pensa dos vereadores? Para começar, eu vou dizer aqui, trazer um dado que é interessante. 78,6% não sabem opinar nessa questão. Qual o melhor vereador. Mas, melhor vereador não, qual o desempenho, o melhor trabalho. Mas, em primeiro lugar, vem a vereadora Thalita Marielle, com 4,5%. Segundo lugar, Pretinho Lima, com 4,3%. Seguido de Israel Fernandes, com 2,3%. Fábio Dias, 2,1%. Elcio Pontes, 2,2%. Adriele Macedo, 1,5%. Glauber Bezerra, 1,3%. Beto da Saúde, 1,3%. Jackson René, 1,1%. Erivan Justino, 1%. E, como eu já tinha dito, não sabe, não respondeu, 78,6%. E agora, Inajá, Mas eu gosto quando você, o que você vê nessa questão de quase 80% não acompanha o trabalho dos legisladores. é um número bastante expressivo, né, assim, da população que não tem. É como se ela não tivesse acesso no sentido de informações, né, por parte dos representantes, né, da população. Então, Apesar que hoje todas as sessões da Câmara Municipal de Santa Cruz são transmitidas pelo sim, YouTube. são transmitidas e tem grande audiência, Grande né? audiência. Mas aí precisa que a ponta da população consiga entender o real trabalho do Poder Legislativo. É importante que esse trabalho se estenda até as pontas, se estenda às pessoas, porque aqui demonstra, né, que grande parte da população santacruzense ainda não tem acesso a essas Ou não informações. está de olho, ou não tem interesse também, pode ser Isso. uma possibilidade. Agora a gente vai, né, para qual vereador desempenhou o pior trabalho. A gente bota pior, né, porque melhor, o sinônimo seria antônimo, né? O antônimo seria pior.
Mas a gente quer dizer assim que não desempenhou um trabalho tão bom quanto se esperava, né. A gente sempre explicava quando em primeiro lugar, tem Elcio Pontes com 6,1%, seguido de Jackson René com 4%, Thalita Marielle com 2,4%, Fábio Dias 2%, Giliard Paraibano 1,8%, Pretinho Lima 1,3%, Beto da Saúde 1,3% e Erivan Justino 0,5%. O que é que esse e não souberam, não opinaram 80,6%, já sobe um pouco, já passa dos 80, né, Maílson. Com esses dados, Maílson, a gente vê aqui, o marido da prefeita Elcio Pontes, ele lidera, em seguida Jackson René, que hoje, a população, né, fala muito que ele começou com a gestão, hoje é independente, e Thalita. Eu acho que a gente tinha até comentado nos bastidores, né, Maílson, que quem mais fala, vira é mais É mais vira atacado. é mais atacado, né. Não à toa que a gente vê aqui Jackson e Elcio e Thalita são os primeiros. E nesse caso foram apenas 8 vereadores citados, os demais não teve essa citação. E agora, Maílson, já sabe fizemos aqui a avaliação que a população fez dos vereadores e perguntamos, Maílson, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para vereador? E quais foram os nomes? Mas só lê a lista e a porcentagem aí, porque é bem extenso, né. A lista, né, por ordem de citação seria Paulo César Beiju, liderando com 4,6%, Thalita Marielle com 4%, Adriele Macedo com 3%, Luci Cláudio 2,5%, Pretinho com 2,5%, Fábio Dias com 2,4%, Lucas Diego com 2%, Josemar Bezerra com 2%, Elcio Pontes com 1,8%, Israel Fernandes 1,8%, Nayara 1,5%, Jackson René 1,2%, Erivan Justino 1%, Valmir Queiroz 0,6%, Beto da Saúde 0,6%, outros 3,5% e não souberam responder 60%. A gente vê que tem muita citação aqui, alguns já são vereadores, outros saíram, né, como no caso de Paulo César e Josemar, outros quase chegaram, tipo Lucas Diego. Foram candidatos aqui também temos Valmir Queiroz, Luci Cláudio também, que já foi vereador, e temos os outros aqui, né, que tiveram uma menor citação, mas a gente tem vários nomes aqui, mas ainda 68% não tem não, até porque ainda faltam 3 anos, né, Maílson, pra Hum. 2 anos e pouco, 2 e 8 meses, sei lá. Quase 3 anos para as próximas eleições municipais. E a gente faz só pra gente ver como é que tá os nomes, né, Maílson. Lembrando, né, Maílson, essa é a espontânea. Logo, as pessoas dizem qualquer nome que vier à cabeça e a gente transmite aqui, né. E agora, Maílson, já falamos dos vereadores, eh, foi perguntado à população em quem ela votaria para prefeito se as eleições fossem hoje. Quais são os números da espontânea? Pesquisa espontânea, e já na primeira, tem a prefeita Aninha de Cleide liderando o cenário com 17%, o vice-prefeito Nielmo com 11,8%, a ex-prefeita doutora Fernanda com 2,2%, o deputado Tomba com 1,3% e o ex-prefeito Ivanildinho com 1%. E aí a gente tem também, quem não soube responder, né? Tem com 66,7%. Como a gente diz, ainda é uma coisa distante, mas já é interessante aqui, né, que a citação assim, tanto que os nomes que foram, que a gente vai apresentar aqui, a estimulada, são nomes que a população já fala, né. Por isso que aqui na espontânea aparece o nome de Nielme também, ele tá na estimulada. Esse já a população fala muito que hoje os 2 estão rompidos, mas nada oficial. E a gente coloca, porque a população é os nomes que a população mais disse, a gente colocou. Mas vamos para a primeira estimulada. Eu vou aqui ler os nomes que foram apresentados e você me diz aí o resultado. Na estimulada número 1,
Temos Aninha de Cleide, doutora Fernanda e Nielmo. Qual seria a intenção de voto do Santa Cruzense se a eleição fosse hoje, Isso. nesse cenário? A prefeita Nindy Cleide, ela continua liderando o cenário com 37%. Logo em seguida, o vice-prefeito Nielmo com 31% e a ex-prefeita doutora Fernanda com 20,8%. E não souberam responder 11,2%. A gente tinha na espontânea de 66,7% e agora apenas 11,2%. Nesse cenário, não saberiam em quem votar. Aqui mostra um cenário muito, digamos, lógico, né? Os candidatos que estão apresentados são candidatos conhecidos, são pessoas conhecidas. A ex-prefeita, a doutora Fernanda, já foi prefeita, já foi candidata recentemente, então estar presente na memória, né, da Santa Cruzense. E eu acredito que essa divisão, né, da votação da atual prefeita, Nindy Cleide, com 37% e o vice-prefeito com 31%, pela população estar discutindo muito, não sabe ao certo, né, se houve ou não esse Possível rompimento, né, político. Então aí as pessoas estão colocando, né, o candidato, É colocado, o mas vice-prefeito, né, como pré-candidato, né, à prefeitura de Santa Cruz. quando a gente apresenta os nomes, que é uma estimulada, mas a população já começa a migrar para esse nome. E mais, a gente tem um segundo cenário agora, como assim, bem mais como foi a eleição de 2020, né? Que é que teve 4 candidatos, aqui a gente apresenta 5. Os nomes que são mais citados, né, no geral, nas conversas, a gente conversa com a população. Temos Aninha de Cleide, Glauber Bezerra, Thalita Marielle, doutora Fernanda e Nielmo. Já aqui a gente tem a então prefeita Nindy Cleide com 34,8%, o vice-prefeito com 31%, a ex-prefeita doutora Fernanda com 17%, a vereadora Thalita Marielle com 3,3% e o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, Glauber Bezerra, com 3,5% de intenção. E o não sabe, não respondeu, 10,4%. Aqui a gente aumenta, né, as opções, já entra a vereadora Thalita, entra também o presidente da Câmara, Glauber Bezerra. A gente consegue ver nessa daí que a prefeita Aninha de Cleide, ela tem um pequeno recuo, mas não nada significativo. Vale lembrar, Maílson, que todo esse levantamento, a margem de erro é de 3,5%, para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade é de 95%. E vamos aqui, vendo esse cenário aqui, Maílson, que a gente estava aqui comentando, a gente vê que o de Nielmo, ele fica cristalizado, né? Ele continua os 31%, não tem uma modificação. A doutora Fernanda, ela cai um pouco, né? Ela estava com 20% aqui, ela cai para 17%. E os novos candidatos, Thalita e Glauber, pontuam um pouco, mas ainda dentro da margem. Sim. E agora, Maílson, para finalizarmos aqui, a gente chega nesse último cenário e colocamos 2 candidatos. Por coincidência, esses 2 candidatos nas estimuladas e também na espontânea foram os que mais se destacaram, que é hoje a atual prefeita Ana Fabrícia e o vice-prefeito Nielmo. E quando colocados os dois, Maílson, num embate, uma polarização, né, 2 candidatos, e a gente tem hoje a prefeita, que seria representante da gestão, né, a situação, e Nielmo, caso realmente houvesse esse rompimento, a oposição. Nesse cenário aí, Maílson, né, a gente divide a cidade, como fica o eleitorado, Maílson? Numa possível, nesse estimulado, né, um contrafactual aqui, e se tivéssemos a eleição hoje, nesse cenário de Aninha disputando contra Nielmo, qual seria o resultado? O resultado no terceiro cenário estimulado, né? A prefeita Ana Fabrícia teria 34,8% e o seu vice-prefeito teria 45,3%. E o não sabe ou não respondeu, 19,9%. Aqui a gente vê o cenário, né, Inajá,
que nos 2 primeiros cenários, no primeiro cenário estimulado, no segundo cenário estimulado, a prefeita Aninha de Cleide, ela lidera, né, os 2 cenários, mas aí com vários candidatos. Mas quando se é colocado apenas um em contraposição ao seu nome, a gente vê que o vice-prefeito, né, tem uma intenção de 45,3% Ele na sai dos estimulada. 31 e, assim, Aninha, se a gente pode perceber aqui, né? Mas, na primeira ela teve 34,8, nessa segunda. Ou seja, o voto dela continua cristalizado, né? É como se fosse o teto. É, quando chamamos de bate o teto. E os votos de doutora Fernanda, Thalita e Glauber, vão para o não sabe, tanto que o não sabe aqui a gente consegue observar. E do primeiro para o segundo cenário, ele aumentou aqui 9, quase 10%. Sim. E parte desse pessoal que votaria no lado de oposição, do lado de Tomba, né? Os candidatos de Tomba, migram para Niel. Assim, é bem interessante ver isso, claro, hoje, se as eleições fossem hoje. Isso é importante, né? Sempre esses dados, eles são ele é um É um retrato, né? retrato, isso. Ele é um retrato. Quando você tira um retrato, o retrato fica Isso. registrado naquele momento. Mas claro que a 3 anos, política tem muita é coisa pra dinâmica, frente. assim, é muito tempo a se analisar, né? Ainda as eleições municipais, né, vindouras, elas vão demorar um pouco. Então, assim, daqui para lá terão ainda muitos outros retratos, né, a serem tirados dessas situações. E tem mais, nesse primeiro retrato desse primeiro ano, Sim. sim, para quem tá ou acompanha a política, ou para a própria gestão, né, ver um lado, a situação hoje é a oposição, que devem acompanhar esse levantamento que a gente fez, já começa a ver como terminou o primeiro ano. E quando a gente... É um primeiro É desenho, um né? primeiro desenho. Aí, se pensar nas estratégias de ambos os lados, de como vão tratar os anos vindouros. E mais vai ser interessante aqui. Claro que pro ano que vem a IRT vai acompanhar as eleições de 2026. Mas estaremos sempre aqui presentes no município, acompanhando o desenvolver da cidade. E, mais uma vez, Maílson, quero agradecer a você. Só lembrar que os dados básicos desse levantamento foram feitos 400 questionários, a margem de erro de 3,5% e o índice de confiabilidade 95%. Eu quero aqui agradecer, primeiramente, né, já desejar a você Feliz ano um novo. feliz ano Ô, novo. meu amigo, obrigado de verdade. Um feliz ano novo. Feliz ano novo ali pra Álvaro ali, que tá com a gente até agora. Feliz ano novo, Álvaro. Feliz ano novo também para você que esteve nos acompanhando, né? A Inharé TV durante esse tempo. Obrigado, Inajá, Esses 3 dias, né, Maílson? esses 3 dias, esse tempo. Obrigado também pelo convite de estar aqui para comentar Sempre os dados, bem-vindos. para comentar A portas abertas, meu a amigo. política santacruzense. Então, muito obrigado. E para você que gostou desse conteúdo que a gente fez, eu acho que é um conteúdo bem diferente, porque, né, é bem complicado ir para a rua. É uma estrutura para a gente ir para a rua e coletar as informações e trazer esses dados. O conteúdo que a gente gera aqui para o canal é um conteúdo que também gera para a população de Santa Cruz e também para as outras cidades. Se pudermos também ir, iremos fazer em outras cidades. E eu quero desejar para vocês novamente esse feliz ano novo. Continuem aqui na Inharé TV. Ano que vem tem muito conteúdo novo. A gente vai trazer uma programação bem diversificada. 2025 a gente já trouxe várias coisas, né? Tivemos Bruno Maia aqui no Boca de Badalo, tivemos a estreia do Inharé Esporte, tem o Conexão, tem o Inharé News, que é hoje nosso programa mais jornalístico. Teve o Raio X, que agora o Raio X era nosso podcast, Maílson. E ele era nosso podcast Coringa, né? A gente sempre ia pra política, mas trazia artista e tal. Agora o Raio X, ele realmente é um podcast focado na política. Você vai ver pessoas da política. E nos demais podcasts que teremos aqui na casa, a gente vai tratar cultura, entretenimento, né? Mundo dos negócios também, tem muita coisa. Eu não vou adiantar não, porque
Chega de spoiler. E claro, se você está acompanhando isso aqui na quarta-feira, no nosso último dia do ano, para fechar, a gente vai estar aí em São Bento, São Bento não, Laje Pintada. Estaremos aí em Laje Pintada mais tarde, acompanhando a festa de emancipação política. E claro, a Inharé TV vai estar aí. Vamos brindar o ano novo esse ano em Laje Pintada. Um aperto na mão, um abraço bem caloroso aqui da nossa equipe para vocês. E a gente se vê em 2026, porque Inharé TV é o que, Maílson? É o conteúdo que você quer ver. Nos vemos na próxima.